Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre essa história aí da professora Márcia Frige, que ganhou as redes sociais, tá nos noticiários, né? Ela foi agredida na escola por um garoto de 15 anos e aí tem muita gente discutindo isso, todo mundo se posicionando e a gente tem que pensar a respeito também para se posicionar corretamente e refletir sobre o que aconteceu. Se der tempo, também quero falar hoje sobre as tais privatizações que também estão na pauta do noticiário. Enfim, a gente vai batendo um papo aí, eu vou procurar responder alguma pergunta de vocês. Boa noite ao Fabiano, a Esther, que está chegando aqui. E já peço de antemão que compartilhem essa transmissão para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. E também que vocês depois se inscrevam lá no meu canal do YouTube. A gente precisa fortalecer aquilo lá, conforme eu venho falando, para que tenhamos alternativas. Eu vou compartilhar aqui também no meu próprio perfil, vou dar o exemplo, estou pedindo para vocês compartilharem, nem eu compartilho, eu tenho que compartilhar, né? Olha lá o Carlos de Londrina, um abraço para Londrina, sempre muita gente de Londrina tem acompanhado as minhas transmissões, isso me deixa muito feliz. Estou aqui e a gente já vai entrar no assunto, rapidinho. Aí. Bom, assim que eu vi a notícia, né, eu recebi pelo Facebook, fiz um post ontem sobre isso, lamentando a agressão que a professora sofreu e eu reitero esta lamentação. Independente de quem ela é ou o que ela pensa, nós temos que ter calma com isso e entender como é que se separa essas coisas, tá? Muita gente reagiu e comentou, mas ela era uma esquerdista, essa professora era uma esquerdista, ela colheu o que plantou e tal. Bom, a esquerda está colhendo o que plantou. Eu quando disse que eu lamentava aquilo lá e nem entrei no mérito do que ela pensava, se é uma esquerda, se é da direita, se ela é doutrinadora, se era petista, se não era petista, é porque eu prefiro ampliar a questão. Quando vi a foto da professora Márcia Frige, com o olho inchado e sangrando, eu enxerguei apenas uma senhora. Uma senhora, poderia ser a minha mãe, provavelmente a idade da minha mãe, que foi agredida por um moleque de 15 anos. Acho que o primeiro ponto é esse. Tá? A gente não pode perder essa noção. Era uma senhora que foi agredida numa sala de aula. Ponto. Essa é a primeira parte. E nós devemos repudiar sempre. Temos que repudiar sempre isso, independente de quem seja. E eu não sei quem que é o garoto, a Edna está falando aqui alguma coisa, não peguei a informação. Tá? Esse é o bom. Não misturemos as coisas de entrar numa lei de compensações, que isso pode te induzir a um erro e até uma questão desumana. Não vamos por aí. Eu preferi um caminho mais prudente, que na verdade foi o meu sentimento, o meu impulso mesmo. Eu nem politizei a questão naquele primeiro momento. Né? Vi uma senhora machucada e a gente tem que ser solidário com isso. É uma professora e tal. Agora, as questões que foram levantadas por todos os muitos seguidores e as pessoas que têm acompanhado o caso mas ela era uma professora militante de esquerda e que doutrinava os alunos ou que também pregou a violência e tal. Esse é o retrato de uma outra coisa. Esse é um retrato de um radicalismo de esquerda que nós não podemos nos deixar contaminar, porque é exatamente esse tipo de coisa que a gente combate. Esse é o ponto. Eu quero que vocês me entendam e pensem sobre isso. Esta senhora, ela se tornou uma militante, ela é um exemplo, tá? E que fique claro, não estou fazendo nenhuma compensação de que por ela apanhou. Eu estou dizendo que ela é um exemplo de um estado de coisas que acontece no Brasil em que
as pessoas se tornam militantes o tempo todo, e acabam se cegando, inclusive, de uma série de outras coisas, e aí tem o seu comportamento todo contaminado por aquilo e perde a noção até de ética, de moral, e acaba exagerando, passando do ponto, defendendo coisas indefensáveis, como a agressão a um adversário político, como ela fez quando comemorou, e ela fez isso, ela comemorou, deu lá, compartilhou e dando um ok, para aquela ação da menina da Uni que agrediu Jair Bolsonaro, que quebrou um ovo no Jair Bolsonaro. Aí, questionada sobre isso na Rádio Gaúcha, a professora Márcia responde, não, quebrar ovo nesse caso é um gesto de revolução, é um gesto revolucionário. Veja como a ideologia tomou conta dela e ela passa a perder a noção completamente das coisas, usando pesos e compensações que nós não podemos usar, que eu não gostaria de ver vocês usando. Se é uma ação revolucionária, pode. Porque o que está implícito na revolução? A revolução é para buscar o bem, uma sociedade melhor, uma igualdade. Então você pode fazer o uso da força, pode transgredir a lei, pode agredir o próximo, já que a finalidade é nobre. É isso que está implícito quando a professora diz que quebrar o ovo era um ato revolucionário, por isso, ok. E já o menino que bateu nela não era revolucionário, era um ato provavelmente reacionário, então ele não pode. E ela também era a vítima. E não pode mesmo, e nem tem que poder. Então não ajam dessa mesma maneira. Tem muita gente que eu estou vendo que está passando do ponto e resolvi falar disso porque está me incomodando um pouco. E aí, essa reação dela, ela colheu o que plantou? Não, ela colheu o que a esquerda inteira plantou. Não vamos individualizar nela diretamente, que aí eu acho agressivo, acho que não é por aí. Até porque a OCDE já publicou uma pesquisa que mostra que o Brasil é campeão mundial de agressão a professores. Então não foi a professora Márcia que colheu o que plantou. É a esquerda que está colhendo o que plantou. Aliás, é a sociedade inteira que é sim a verdadeira vítima do que a esquerda plantou. Opções didáticas, pedagógicas, a relativização da responsabilidade individual, aí sim, e também a relativização, na verdade a destruição da autoridade do professor em sala de aula. Não há mais reprovação, não há mais nada. O menino é um coitadinho. Paulo Freire na veia, temos que compreender o universo daquela criança. Ela não pode vir aqui para aprender e ser forçada a aprender, ser forçada no sentido de induzida num sistema de disciplina, para aprender tecnicamente, não temos que compreender. Então não vamos reprovar porque isso eleva a evasão escolar. Então vamos fazer os ciclos e tal resultado. Os meninos chegam na 8ª série analfabetos, nem sei mais se chama-se assim isso hoje, pelo menos era da minha época. E o professor não tem autoridade nenhuma, porque a coação física ele já não pode fazer mesmo. Está correto que não faça. Mas um dos elementos de autoridade do professor é a sua avaliação, seu conjunto de coisas que ele usa para avaliar, nota e tal. Quando a gente era criança, tinha medo de o professor ficar com raiva da gente, né? Não vai funcionar. E agora não tem mais isso, porque o professor é um nada na sala de aula. O professor foi reduzido a um nada na sala de aula. E aí o garoto, quando resolve lá e bate o professor, e isso acontece o tempo inteiro. E tem muito de Paulo Freire nessa história toda. Eu fui muito criticado quando eu estava começando no jornalismo, nas primeiras participações minhas no jornal do SBT, que eu afirmei que as escolas brasileiras estavam sendo transformadas em centros de produção de delinquência em massa. O mundo quase desabou na minha cabeça, já quase que eu caio ali. Anos depois, a prova está isso, eu falei, acho que foi em 2010, agora nós estamos em 2017, essa pesquisa que eu citei de 2016, nós somos o país que mais agride professores em sala de aula. E a decorrência é disso.
da destruição, conforme eu já citei, da responsabilidade individual, relativização de tudo, porque tem Paulo Freire na história, temos que entender a realidade da criança, depois não podemos provocar a evasão, a inclusão, todo esse papo esquerdista que destruiu tudo. Ninguém mais tem respeito pela escola, ele não tem noção de que os pais estão trabalhando para pagar imposto para sustentar aquele sistema, ou a própria mensalidade quando é particular, que também não estão numa situação muito melhor do que as escolas públicas, com exceções, obviamente. E a escola se tornou um ambiente apenas de sobrevivência social. O moleque não acorda mais para ir lá e fala, que legal, hoje eu vou aprender tal coisa, vou discutir tal coisa. É muito raro. Então nós precisamos entender todos esses processos que foram colocados no nosso sistema educacional, e não basta apenas criticar o Paulo Freire, tem que estudar o Paulo Freire para ver como é que não faz. Aliás, para entender o autor e criticar com fundamentação também. Que quem lê Paulo Freire vai perceber que está ali. Paulo Freire não defende educação, não é nada. Aquilo para mim não me parece muito com educação, aquilo tem a ver com comunismo mesmo. E tem várias passagens, depois eu posso fazer uma outra transmissão tratando exclusivamente disso, para ser pontual e tal. Aqui eu abri a câmera e estou falando absolutamente de improviso, mas que é preciso fazer. Então a dona Márcia, ela era uma das agentes desse processo de destruição, de desestabilização do ensino, muito provavelmente sem saber. Ela acredita que está fazendo uma coisa muito boa e acabou sendo vítima, como toda a sociedade também é vítima do resultado que isso gera. Moleque sem autoridade não tem limite, e ele faz isso. O que me estranha, e aí de verdade, o que me estranha é que no país o país que é campeão de agressão a professores, o marido de uma professora não tenha reagido violentamente contra essa molecada ainda. Porque o que eu já ouvi de relatos, eu inclusive tenho irmãs professoras, uma irmã é professora de artes, outra irmã é professora de língua portuguesa, e não só delas, mas principalmente pessoas que me procuram, que dão aula em colégios públicos, especialmente, periferia, às vezes nem tão periferia, de que elas entram na sala de aula com medo físico, sem nenhuma condição de exercer a profissão. Porque não tem como reagir ali. O menino não teme o diretor não pode nem expulsar o cara, chamar a polícia não pode prender porque ele é menor, e às vezes nem vai lá porque a polícia está tão atarefada, porque o resto da bandidagem está agindo brutalmente, basta ver os nossos índices. Então, um conjunto de coisas que levam a essa situação, onde a escola está absolutamente falida. O menino não aprende, quem quer aprender não aprende, quem não quer aprender pode bater no professor, que não acontece nada, e o professor, às vezes, deixa o seu papel e passa a ser apenas um militante político, como nós temos visto. E, pelo menos em redes sociais, a professora Márcia era um exemplo disso. Estou falando em redes, eu não sei como ela era em sala de aula, não quero ser injusto com ela, de forma alguma. E toda essa engrenagem caríssima, que custa bilhões, o Brasil, apesar de todo mundo ficar de mimimi, falando em falta de dinheiro, em recursos, saibam de uma coisa. O Brasil é dos países que mais investem em termos financeiros, porcentagem do PIB, em educação, tá? O Brasil investe bastante. E aí há um problema. Muito do nosso dinheiro em educação ele vai para a universidade pública. Em vez de trabalhar na formação das crianças, ele vai para a formação do adulto já marmanjo. Que às vezes já não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, mas está na universidade. Então há uma inversão que precisa ser corrigida também. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Quanto a essa questão da autoridade professora em sala de aula. Nos anos 80, eu peguei a mudança do sistema. O sistema estava se transformando, final do regime militar e início da redemocratização.
professor tinha uma autoridade enorme em sala de aula. As crianças iam para a escola, cantavam o hino nacional, em formação, faziam fila, aquilo ia dando noção de organização e disciplina. Aí você entrava na sala de aula e estava lá. Se bagunçou, o professor te manda para a diretoria. Se a coisa era grave, você assinava um livro de ocorrências. Quem assinasse 3 vezes o livro estava expulso da escola. Fora! Tchau! Vá procurar outra escola que aceite você. E se outra escola não quiser aceitar você, você estava fora do sistema. Então, quem não estudava, todo mundo sabia que quem não tivesse estudo ia ter problemas na vida, ia ter que fazer trabalho braçal, trabalho de peão. Eu morava no interior de São Paulo, em Mirante do Paranapanema. Então, quando o menino assinava o livro, todo mundo já começava a zoar o cara. Ó, vai pra roça, hein? Vai pra roça. Por quê? Ia ser expulso da escola, estava próximo de ser expulso da escola, e aí não ia conseguir bons trabalhos, ia ter que trabalhar no pesado. O que o cara pensava? Pô, roça é pesadíssimo, eu não quero esse negócio, então eu vou me comportar. E passava a respeitar todo mundo. E as coisas funcionavam assim. Hoje não. Ninguém mais tem medo de nada. Não podemos expulsar ninguém, porque senão ele deixa a escola e aí vira bandido. Então a gente traz para cá. Aí o cara não respeita ninguém, não respeita a escola, arrebenta a sala inteira, corrompe 30 da sala. E assim vai. E o sistema fica aí patinando com resultados horrorosos, horrorosos. Eu peguei essa transformação e de um ano para o outro eu era um bom aluno, depois virei um bagunceiro, um tranqueira na escola. Eu e todo mundo que estava lá. Estou contando um exemplo que eu vi, estou dando um testemunho sobre isso. Ó, a G está falando que, o G está falando que foi dessa época, exatamente assim, o livro de ocorrência. Vocês lembram disso? E aí tinha ainda uma história que eu não tenho certeza se era uma lenda ou se era real. Se que reprovasse 3 anos, o cara estava fora da escola também. Você não está afim de estudar. A sociedade não vai gastar dinheiro com você. Tinha pelo menos uma lenda, não sei se isso era real, alguém aqui pode me esclarecer. Mas de qualquer maneira, tudo isso gerava um compromisso da criança, do jovem, com a escola, com o professor, com o diretor. Por mais que ele não gostasse de estudar, havia ali uma relação de respeito, sabe? Diferente de hoje, em que o sujeito chega lá como um cara que é uma casta privilegiada, eu sou o jovem, o estudante, eu tenho que pagar meia entrada, o governo tem que me dar o livro, o governo tem que me dar um emprego, o governo tem que me dar uma bolsa, o governo tem que me dar camisinha, o governo tem que dar qualquer coisa, o governo tem que pagar minha universidade, o governo tem que pagar meu estudo lá fora se eu resolver, e se a professora me desagradar, eu enfio a mão na cara dela. Entenderam? É isso. É isso que foi criado. Todo o sistema, as opções pedagógicas, as opções didáticas e as opções do tratamento que o Estado deu à nossa juventude e também aos nossos educadores. Não poderia ser diferente. O resultado é este. Repito, somos o país que tira as piores notas nos exames internacionais. Somos campeões em agressões a professores em sala de aula. Com exceções, há colégios que funcionam muito bem, como exceções. E não por coincidência, olha só, são os colégios militares. Nossa! Que surpresa! Claro, porque para o aprendizado, para a educação, é necessário disciplina, dedicação. E onde é que, quais as instituições que são ilhas de disciplina neste sistema destruído, caótico, onde o moleque de porcaria é a autoridade? Nos colégios militares, tanto os colégios das polícias como das Forças Armadas. Então os resultados estão lá em cima. Gostem disso ou não, esquerdalha, ou você que nem é de esquerda, mas acha que a educação militar oprime e tal. E eu aqui nem estou defendendo
que isso deva ser expandido ou não. Tenho dúvidas se consegue se colocar isso em larguíssima escala. Tenho dúvidas. Tá? Então não estou defendendo tese nenhuma de como deve ser. Só estou dizendo que aquele é um modelo que, da forma como que foi aplicado e nas unidades aplicadas, funciona muito bem. Inclusive em colégios que eram horrorosos, como em Goiás, e também aquele colégio ficou famoso no Amazonas, que houve toda aquela polêmica por causa da visita do Jair Bolsonaro. Então, nós temos que trilhar um caminho de recuperação da autoridade do professor, de respeito ao professor e da responsabilidade individual do aluno. O moleque tem que chegar lá e saber que aquilo está custando, quanto aquilo está custando, para ele dar valor para aquilo, quanto o pai dele e a mãe tem que trabalhar para ele ter aquele dia de aula. Ele tem que saber disso. Ele tem que saber que se ele não estudar, ele vai sofrer punição. Ele tem que saber que se ele não tirar nota, ele vai sofrer uma punição, vai sofrer um prejuízo de vida. E ele tem que saber que ele não pode largar aquele sistema, que aquele é o sistema que vai lhe proporcionar ser algo na vida. Do contrário, a vida lhe será muito mais cruel. Era assim, e é isso que tem que ser resgatado. No mais, faço outra vez o apelo para que tenham muita prudência nas reações em relação a esse caso da professora. Tá? Quando pintar alguma coisa na sua tela a respeito disso, enxerguem uma senhora que foi agredida. E quanto à questão ideológica, ampliem o problema, reflitam sobre isso e aí escrevam sobre isso. Mas não entrem na lei da compensação, não. Ela fez isso para colher da própria coisa. Eu acho que, se tratando de uma senhora, isso não é o caminho. Não vamos por aí. Posso estar sendo bobo, me chamem do que vocês quiserem, mas é assim que eu penso. Eu estou falando, na verdade, com o coração em relação a essas reações. Nós somos muito melhor do que eles, nesse sentido, que não admitimos que pessoas sejam espancadas, violentadas, que as leis sejam violadas por causa de um bem maior. Isso é bobagem, isso é pensamento revolucionário. Nós não, nós temos princípios e temos amor ao próximo, temos que ter compreensão e também compaixão. Então, toda a solidariedade, sim, a essa professora, e também, se lamento que ela tenha sofrido agressão, eu também lamento que ela pense o que pensa. Mas é só isso. Só me resta, em relação a pensamento, lamentar. E que a gente possa resgatar o nosso sistema, que seja um sistema eficiente, ordeiro e que essas agressões nunca mais ocorram. Boa noite e até mais.